Olá, queridos desbravadores! Último vídeo do ano. E é claro que eu não poderia te deixar já antecipadamente o meu agradecimento por ter você aqui neste canal. Antes de começar a falar a respeito do conteúdo desta aula, eu vou pedir a você, com aquele mesmo carinho de sempre, que você se inscreva no canal e ative as notificações, porque afinal de contas, toda vez que chegar um material novo, você vai ser avisado em primeiríssima mão. A propósito, a aula de hoje, nós vamos continuar com o estudo da Lei 5.081/66. Especificamente, hoje, vamos falar a respeito do artigo 6 e dos seus incisos, sempre daquela maneira que vocês já estão acostumados com a leitura do artigo e dos respectivos incisos e o meu comentário para facilitar o teu entendimento e a tua compreensão. Então se liga que nesse exato momento os slides estão chegando. Amados desbravadores, estamos aqui mais uma vez com a nossa apresentação de slides e dando continuidade à nossa queridíssima Lei 5.081/66. E aí eu aproveito e antes de iniciar a explanação desse conteúdo, lembro a vocês que nós temos duas aulas anteriores a esta. Temos a parte 1 e temos a parte 2. Então, se você ainda não viu a parte 1 e a parte 2, dá uma pausa aqui nesse conteúdo, assiste lá e logo em seguida você retorna dando continuidade ao processo, ok? Meus amados desbravadores, o roteiro do conteúdo, como todos vocês sabem, é um roteiro que é padrão para todas as aulas, porque todas as aulas são relativas ao mesmo assunto. Então, com relação ao roteiro do conteúdo, todos nós já sabemos, né, que o conteúdo é a Lei 5.081/66. E qual é a importância deste conteúdo? A importância de conhecer esta lei é porque, afinal de contas, é ela que regulamenta o exercício da odontologia no Brasil. E claro que, como toda lei, ela é composta de vários artigos. E é esse o motivo que faz com que essa aula, com que esse conteúdo, na verdade, ele esteja dividido, né, em várias partes, tá? E hoje chegamos ao roteiro da aula número 3. Neste roteiro, nesta aulinha aqui de hoje, nós vamos falar a respeito do artigo 6º da Lei 5.081/66. Está aqui bem explicadinho para que não fique nenhuma dúvida, beleza? Amados desbravadores, o interessante é que esse artigo 6, ele é composto por 9 incisos. Até o presente momento, a gente ainda não tinha visto um artigo que tivesse a presença de incisos, né? Incisos, claro, que eu vou falar aqui de uma forma muito prática, né? Inclusive até de uma forma um pouco mais distante da linguagem jurídica, mas imagine que esses incisos representam partes do artigo, tá? É como se o artigo 6º fosse o todo e os incisos representam as partes que vão compor este artigo como um todo. E aí a primeira coisa que eu quero que você preste atenção é na palavra compete. A partir do momento que a lei é muito clara e que ela utiliza a frase compete ao cirurgião dentista, esta frase está deixando muito claro que todos os incisos que vão aparecer neste artigo são relativos a atos que o cirurgião dentista pode praticar. Então, ele está apto para realizar, tá? Esses atos que vocês vão conhecer aí nos 9 incisos.
O primeiro inciso, gente, ele é bem autoexplicativo, mas ainda assim eu vou tecer alguns comentários a respeito dele, tá? O primeiro inciso é muito claro quando ele diz que o profissional da odontologia nível superior, o cirurgião dentista, está apto a praticar todos os atos pertinentes à odontologia, decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso regular, ou seja, na graduação, ou em cursos de pós-graduação. E aí eu quero que você perceba de uma forma muito marota que este inciso consagra a necessidade de uma regularização do ensino odontológico no território nacional. Então, se você pegar, né, os currículos, as emendas, enfim, se você for analisar todos os cursos de odontologia do Brasil, vai ficar muito claro que existem requisitos mínimos para serem cumpridos por todas essas escolas. Claro que é normal também a gente encontrar algumas diferenças. Vou dar alguns exemplos que acontecem aqui em Recife, aqui em Pernambuco, né, que é o estado que eu moro. Então, é muito comum ver isso com cadeiras como implantodontia. Em algumas instituições, a implantodontia ela é vista apenas de maneira teórica. Em outras, você tem tanto conteúdo teórico, como tem também a inserção da realização de implantes como atividades clínicas, evidentemente que supervisionada, né, por docentes, tá? Mas é uma pequenina diferença. Então, ambas as instituições estão lecionando aquele conteúdo, mas em uma o conteúdo está sendo visto só de forma teórica e em outras o conteúdo está sendo visto de forma teórica e na forma de prática também, tá? Com relação aos cursos de pós-graduação, gente, pelo amor de Deus, é muito importante lembrar o seguinte, tá? Cursos de pós-graduação conceituados não são cursinhos realizados em finais de semana. É muito importante que vocês lembrem que uma pós-graduação confere aos profissionais o aprofundamento dos conhecimentos de uma determinada área, de um determinado campo. Por isso que se deve ter muito cuidado com esses cursos que duram apenas finais de semanas. Esses cursos não podem ser vistos como pós-graduações propriamente ditas, ok? Então, quando o inciso fala na prática, na autorização para realizar os atos aprendidos durante a graduação e durante a pós-graduação, é importante que vocês lembrem desses dois aspectos. Segundo inciso, o cirurgião dentista também está apto para prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo, indicadas em odontologia. Gente, e aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, porque eu sou uma pessoa completamente apaixonada por terapêutica em odontologia. Eu trabalho também com isso há muito tempo. E aí eu gostaria de fazer um adendo com relação a este inciso. Só para vocês terem uma ideia, apenas em 1951, naquela lei que eu citei lá na primeira aula, na 1314, é que o cirurgião dentista teve reconhecido o direito de realizar a prescrição e aplicar especialidades farmacêuticas, tá? Então, na Lei 5.081 veio apenas reforçar, mas essa autorização, ela aconteceu inicialmente na 1314/51. E aí, meus amores, né? Olha lá, indicadas em odontologia, pelo amor de Deus.
O cirurgião dentista não deve realizar a prescrição de medicações para o controle de quadros clínicos, para o controle de patologias que não estejam inseridas no território legal de atividades deste profissional, tá? Eu sei que isso é óbvio, mas sempre vale a pena a gente destacar. Terceiro inciso: atestar no setor de sua atividade profissional estados mórbidos e outros, inclusive para justificação de faltas ao emprego. Aí é uma outra curiosidade que vale a pena também a gente comentar. No texto original desta lei, essa questão de justificação de faltas ao emprego, ela não era levada em consideração. Apenas a partir de 1975 é que a redação desse inciso foi modificada, dando ao cirurgião dentista a competência de emitir atestados, que justificassem atestados referentes a quadros clínicos que justificassem faltas ao emprego, ok? Quarto inciso, olha lá, proceder à perícia odontolegal em foro civil, criminal, trabalhista e em sede administrativa. Graças a Deus que hoje em dia, em muitos institutos de medicina legal, já existe a figura, já existe o cargo do perito odontológico ou do odontologista, como muitos chamam. Afinal de contas, gente, apenas os profissionais da odontologia são devidamente capacitados para diagnosticar lesões dentomaxilofaciais. É uma pena que em alguns institutos de medicina legal esse papel ele ainda esteja com o médico, tá? Quando na verdade a gente sabe que é um papel que pertence ao cirurgião dentista. Só para vocês terem uma ideia da atuação do odontologista, tanto no âmbito civil, como no âmbito criminal, como no âmbito trabalhista, eu vou citar alguns exemplos. Então, um exemplo. No âmbito civil, o cirurgião dentista, o perito odontológico, ele pode contribuir em questões de ressarcimento de danos. Exemplo, No âmbito criminal, a gente lembra da identificação no vivo e na identificação no cadáver. Em questões relacionadas à estimativa do sexo, estimativa da idade, estimativa do biotipo, lesões corporais e por aí vai. E no âmbito trabalhista, eu posso citar aquelas doenças profissionais que podem realmente levar a manifestações, na cavidade bucal, ou até mesmo aquelas doenças relacionadas, ao cirurgião dentista, aquelas doenças tidas como profissionais. E só para a gente não deixar o âmbito administrativo de fora, por que não lembrar das auditorias, que o cirurgião dentista também está apto para realizar. Quinto inciso: aplicar anestesia local e troncular. Então, é muito importante vocês perceberem que aqui está muito claro, tá? Anestesia local e anestesia troncular, que também é, querendo ou não, uma forma de anestesia local. Mas, Amanda, um exemplo. Um profissional da cirurgia bucomaxilofacial, ele muitas vezes opera um paciente no bloco cirúrgico que está sob anestesia geral. Verdade? Mas vale ressaltar que, nesse caso, a anestesia foi realizada por um médico anestesista, tá? O profissional da odontologia
o cirurgião buco, ele já vai entrar no bloco, né? O paciente lá sedado, o paciente já foi preparado pelo médico anestesista. E aí eu acho interessante porque algumas pessoas questionam outros pontos. Um exemplo assim. Mas, Amanda, veja, quando a gente pensa em uma sedação, a gente sabe que essa sedação ela pode ser endovenosa, intramuscular, e aí normalmente as pessoas que me perguntam isso sempre citam várias outras vias de administração que podem ser utilizadas para situações de sedação. Entretanto, gente, né, vamos ser realistas. Aí é uma questão também de uma falha no processo de formação do cirurgião dentista. Por quê? A utilização de outras vias que não as que a gente utiliza exige, querendo ou não, um preparo específico, né, com base científica para os alunos que estão em um curso de graduação. E, consequentemente, uma coisa vai levar a outra, exigiria também um aprofundamento dos conhecimentos tanto de farmacologia quanto de anestesiologia. Então, até o presente momento, a gente não tem essa realidade, tá? Sexto inciso: empregar a analgesia e a hipnose, desde que comprovadamente habilitado, quando constituírem meios eficazes para o tratamento, né? Então, é um direito também garantido por lei. Mas aí eu vou pedir que você foque aqui na questão da hipnose. Por quê? Não é muito comum, né? Claro que eu sei que existe em vários estados do Brasil. A gente sabe que alguns profissionais da odontologia fazem uso de técnicas da hipnose. O meu papel aqui não é julgar se é eficaz ou não, eu estou apenas comentando o inciso. Entretanto, o que é importante a gente ter em mente, né? Veja que o inciso, ele fala que o profissional, ele tem que ser comprovadamente habilitado. E aí, meus amados desbravadores, quando a gente fala em comprovadamente habilitado, eu estou querendo dizer que o profissional ele vai estar apto para induzir o estado de hipnose e também ele deve estar apto para lidar com as reações emocionais, muitas vezes intensas, que são decorrentes, né, do processo da hipnose, né? Então, é interessante também que o profissional saiba lidar com esse tipo de situação. Passando aqui, chegamos aos últimos incisos. Sétimo, manter anexo ao consultório laboratório de prótese, aparelhagem e instalação adequadas para pesquisas e análises clínicas relacionadas com os casos específicos de sua especialidade, bem como aparelhos de raios X para diagnóstico e aparelhagem de fisioterapia. Então, o que é que eu quero deixar claro e destacar neste inciso para vocês? Em primeiro lugar, gente, cirurgião dentista sem aparelho de raio-x é meio complicado, né? Porque todo mundo já está carequinha de saber que os exames radiográficos, eles representam um fantástico meio auxiliar de diagnóstico. Agora, com relação à aparelhagem de fisioterapia, que eu acredito que é o que pode vir a deixar vocês com um pouco mais de dúvida, eu gosto sempre de citar alguns aparelhos que os profissionais da odontologia utilizam. Um exemplo, aparelhos de ondas curtas, aparelhos de ondas médias, aparelhos que utilizam a luz infravermelha ou até mesmo o próprio laser, né? Esse último exemplo, que é o exemplo do laser, ele é muito bem difundido
A utilização do laser é muito bem difundida hoje na odontologia, tá? Oitavo inciso, também está apto para prescrever e aplicar medicação de urgência, no caso de acidentes graves que comprometam a vida e a saúde do paciente. Meus amores, foca nisso aqui. Aplicar medicação de urgência no caso de acidentes graves que comprometam a vida e a saúde do paciente. Em outras palavras, né? Situações que estejam levando o paciente a um risco de morte. Então, pelo amor de Deus, entenda que a utilização de determinados medicamentos pelo cirurgião dentista vai acontecer em situações excepcionais. E aí, só para que fique mais claro, este inciso, eu posso citar aqui para você alguns exemplos de grupos medicamentosos que podem ser utilizados em situações como essas. Então, eu posso utilizar os hipoglicemiantes orais, eu posso utilizar os anticonvulsivantes, os cardiotônicos, tá? Então, são grupos medicamentosos que não fazem parte da nossa rotina, mas que em uma situação que envolva, né, um risco de morte, um comprometimento à vida e à saúde, o cirurgião dentista pode e deve utilizar. Último inciso, nono, utilizar no exercício da função de perito odontólogo em casos de necrópsia, as vias de acesso do pescoço e da cabeça. Também a título de curiosidade, meus amores, este inciso aqui, 9, ele não aparecia na Lei 1314/51, tá? Essa lei, ela não continha esta autorização. Entretanto, aí está muito claro que é uma área de atuação do cirurgião dentista e que, portanto, o ideal é que em institutos de medicina legal, no quadro de funcionários, tenha um perito odontólogo, ok? Amores da minha vida, eu sei que a aula ficou um pouquinho grande, mas eu também não poderia simplesmente jogar aqui o artigo sem dar uma explanação para vocês. É importante a gente explicar o que está escrito, não é verdade? Afinal de contas, a proposta aqui é facilitar a tua vida e não complicar ela mais ainda, beleza? E aí, qual é o conselho que eu dou? Como essa aula ficou um pouquinho mais extensa, vai ouvindo aos pouquinhos, vai parando, vai anotando, na paz, sem pressa, que no final das contas, tudo vai terminar bem, ok? Como de praxe, a profa que vos fala sempre pede que vocês, de uma forma muito carinhosa, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Aperta lá no sininho que quando for lançado um vídeo novo, quando estiver chegando novidade, você vai ser avisado em primeira mão, ok? Meus amores, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, parte 3 da Lei 5.081/66. Se liga que nós ainda temos o vídeo da parte 4 para finalizar este assunto. E mais uma vez, eu faço aquele velho pedido do fundo do coração para que você possa se inscrever no canal e ativar as notificações. Um grande beijo e até o próximo vídeo.